Bom dia! Hoje será a nossa revisão de história. E o assunto de hoje é sambaquis. Sambaquis são importantes sítios arqueológicos estudados pelos arqueólogos. Seu nome se origina do tupi tambaqui, que significa monte de conchas. Eram locais de habitação ou demarcação territorial, habitados por paleoíndios, podendo estar localizados próximos ao mar ou rios. Contém vestígios da passagem do homem, como artefatos, urnas funerárias, cerâmica e restos de fogueira. O maior sambaqui do mundo em extensão está localizado na cidade de Jaguaruna, Santa Catarina, Brasil. Entre os primeiros habitantes do Brasil estão os povos dos sambaquis, que viviam principalmente nas regiões do litoral. Mas o que são sambaquis? Palavra de origem tupi. Sambaqui significa amontoado de conchas. Os sambaquis são montes que podem ser formados por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmicas, de pedras e de ossos, ferramentas, armas e restos de fogueira, e de alimentos como peixes, ostras e marisco. Os mais antigos sambaquis têm cerca de 10.000 anos atrás. Sambaqui. Tupi amontoado de conchas. 3 principais origens dos sambaquis. Primeiro, a alimentação, peixes e moluscos, e etc. Arquitetura e escultura, menor uso. Rituais, funerário e outros. Povos não indígenas habitaram a região antes dos povos indígenas. A maioria localizava-se no litoral, onde há muitos moluscos. Quando necessário, movimentavam-se geralmente seguindo o mar. Em todo o litoral havia sambaquis, muitos foram destruídos. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes no território, para que pudessem ser vistos bem de longe. As populações que os construíram são conhecidas hoje como Sociedade dos Sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. Macro-tupi. A filiação genética entre as línguas deste grupo é a mais conhecida do que as do grupo Macro-Gé. A principal família dentro deste grupo é a Tupi-Guarani. Existe uma grande expansão geográfica das línguas tupi, não estando aquelas associadas à antiga dispersão macro-tupi, entre 4 a 6 mil anos, entre os rios Madeira e Xingu, e sim com a expansão da família Tupi-Guarani, 2 a 3 mil anos. As línguas tupi parecem se distinguir das línguas Gé em seu padrão de dispersão geográfica. Entre os tupi, em vez de ramificações, encontra-se um padrão de explosões e radiações a partir de centros. Línguas muito distantes acabam se revelando relacionadas.
A mobilidade geográfica é um traço essencial da língua tupi, o que indiciaria uma maior migração destes grupos. Os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, os pesquisadores analisaram o idioma desses povos com base na comparação de semelhanças e diferenças entre as línguas indígenas. Os estudiosos as classificaram em dois troncos linguísticos principais, tupi e macro-gé. Tupi fazia parte do tronco tupi, a língua dos indígenas Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros, por volta de 2.000 anos atrás, seguindo o curso dos grandes rios. Alguns desses povos migraram da Amazônia para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral. Macro-gé. Os povos do tronco linguístico macro-gé viviam nas regiões de litoral do Brasil. Quando os tupi passaram a ocupá-las, eles encontraram em conflito com o tupi e muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também regiões do sul do Brasil e do Planalto Central. Antiguidade clássica, a Grécia. Características gerais: território acidentado, desenvolvimento do comércio e navegação, descentralização política, cidade-estado, modo de produção escravista, contribuições nas artes, ciências e filosofia, formadores da cultura ocidental, fases da história, período pré-homérico, 2800 a 1100 a.C., povoamento da Grécia, período homérico, 1100 a 800 a.C., poemas Ilíada e Odisseia. Entre os séculos 5 a.C. e 4 a.C., a civilização grega desenvolveu muitos conhecimentos nas áreas da matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura e literatura. Também criou o teatro, a filosofia e importantes obras de história. A civilização romana se destacou pela criação de um eficiente sistema de lei, pela organização militar, pela arquitetura e pela engenharia. Em 146 a.C., os romanos conquistaram os territórios gregos e incorporaram vários elementos de sua cultura. Mitos gregos. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Há 3.000 anos não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para os acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente através da literatura oral. A mitologia grega
é uma fonte de informações religiosas e também apresenta um conjunto de histórias, mitos, que buscam explicar a origem dos deuses, da terra e de elementos da natureza. As histórias mitológicas podem ser interpretadas com uma visão sobre os atos, os valores e as características do comportamento do homem, de homens e mulheres. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A religião grega. Politeístas, importante para os gregos, deuses com sentimentos humanos. Deuses habitavam o Monte Olimpo. Jogos em homenagem a Zeus. Oráculos. Como eu já tinha falado, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. As divindades gregas eram consideradas imortais, mas apresentavam algumas características humanas, principalmente as relacionadas às emoções como raiva, rancor, ciúme, alegria e vingança. Segundo as narrativas mitológicas, os principais deuses e deusas gregos moravam no Monte Olimpo, a mais alta montanha da Grécia. Períodos da filosofia grega. Período pré-Sócrates. Repetindo. Período pré-socrático. Século 7 e 6 a.C. Os filósofos das colônias gregas, Jônia e Magna Grécia, repetindo, Jônia e Magna Grécia iniciaram o processo de desligamento entre a filosofia e o pensamento mítico. Período socrático ou clássico, século 5 e 4 a.C. O centro cultural passa a ser Atenas. Desse período fazem parte Sócrates e seu discípulo Platão, que posteriormente foi mestre de Aristóteles. O pensamento organizado e sistemático. Se Platão e Aristóteles influenciará durante o século a cultura ocidental, também os sofistas são deste período e foram duramente criticados por seus contemporâneos. Para os gregos antigos, muitas coisas eram explicadas por meio de histórias mitológicas. Mesmo assim, algumas pessoas conhecidas como amigos da sabedoria, os filósofos, buscavam explicar a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento racional e do conhecimento direto. Mas isso não aconteceu rapidamente. Antes, foi preciso que os gregos criassem a escritura para registrar suas leis, utilizassem a moeda para as trocas comerciais e os calendários para definir a passagem do tempo. O debate de ideias em praça pública também foi outro elemento fundamental para o nascimento da filosofia. E aqui ficamos com a nossa atividade no caderno.